Bom dia, amados irmãos e irmãs. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso, não é coincidência, não é apenas mais um vídeo que apareceu para você. Existe algo sendo preparado para o seu dia e este momento faz parte disso. Antes mesmo de você tomar a primeira decisão hoje, antes de você dar o primeiro passo fora de casa, antes de qualquer situação surgir, existe um caminho sendo desenhado à sua frente. Mas a grande questão é: você vai tentar caminhar sozinho ou vai permitir que Deus guie cada passo? Muitas pessoas começam o dia sem perceber o que está acontecendo dentro delas. Elas levantam, pegam o celular, começam a pensar nos problemas, nas responsabilidades, nas decisões que precisam tomar e, quando percebem, já estão carregando um peso antes mesmo do dia começar de verdade. A mente acelera, o coração fica inquieto e a sensação é de estar sempre correndo atrás de algo que ainda nem começou. Mas hoje será diferente. Hoje você não vai começar perdido. Hoje você não vai começar reagindo. Hoje você vai começar sendo guiado, porque quando Deus guia seus passos, você não precisa viver tentando adivinhar o caminho. Você não precisa viver antecipando problemas. Você não precisa viver carregando tudo sozinho. Existe uma segurança que nasce dentro de você quando você entende que não está caminhando sem direção. E essa segurança muda tudo. Muda a forma como você decide. Muda a forma como você reage. Muda a forma como você enxerga cada situação. Hoje não é apenas mais um dia comum. Hoje é um dia onde você pode escolher ser conduzido. E essa escolha começa agora, neste momento. Agora eu quero que você olhe para dentro por um instante. Não para o que está acontecendo ao seu redor, mas para aquilo que está acontecendo dentro de você. Porque existe uma luta silenciosa que poucas pessoas enxergam, mas que muitos estão vivendo agora. Talvez você tenha acordado hoje com algo ocupando sua mente, uma decisão que precisa ser tomada, um problema que ainda não se resolveu, uma situação que você não sabe como lidar, ou até mesmo uma sensação difícil de explicar, como se algo não estivesse no lugar certo, e mesmo que você tente seguir normalmente, isso continua ali, rodando em segundo plano, consumindo energia, tirando sua clareza. Você tenta pensar em soluções, tenta imaginar o que pode acontecer, tenta prever os próximos passos, mas quanto mais você pensa, mais confuso parece ficar, e isso gera um peso, um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da mente. Talvez ninguém perceba isso em você. Por fora, tudo parece normal. Você responde mensagens, você fala com as pessoas, você segue sua rotina, mas por dentro existe uma tensão constante, como se você estivesse sempre tentando manter tudo sob controle. E essa é uma das maiores pressões que alguém pode carregar. A necessidade de saber o que fazer o tempo todo, a necessidade de não errar, a necessidade de ter respostas para tudo. Mas existe algo que você precisa entender agora. Você não foi feito para carregar isso sozinho. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa controlar cada detalhe do caminho. Porque quanto mais você tenta controlar tudo, mais você se distancia daquilo que realmente traz direção. E isso cria um ciclo. Você pensa demais, se preocupa demais, tenta resolver demais e no final se sente ainda mais perdido. Mas hoje esse ciclo pode ser interrompido. Hoje você pode parar de tentar carregar tudo sozinho. Hoje você pode sair desse estado de tensão e começar a confiar que existe um caminho sendo preparado, mesmo que você ainda não consiga ver. E é exatamente isso que vamos começar a fazer agora. Existe um erro silencioso que muitas pessoas cometem todos os dias. E o mais perigoso é que ele não parece um erro no começo. Ele parece apenas rotina. Ele parece normal. Ele parece algo que todo mundo faz. Mas com o tempo, ele começa a cobrar um preço alto. Esse erro é simples: caminhar sem direção. Não é sobre errar uma decisão,
Não é sobre enfrentar dificuldades, não é sobre passar por desafios, porque tudo isso faz parte da vida. O verdadeiro risco está em viver reagindo a tudo sem saber para onde está indo. Quando você começa o dia sem direção, qualquer coisa pode te influenciar, qualquer problema ganha força, qualquer opinião te afeta, qualquer situação muda o seu estado emocional. E isso te coloca em um lugar perigoso. Você começa a tomar decisões no impulso, você começa a agir baseado na pressão, você começa a gastar energia onde não deveria e quando percebe, o dia passou. Mas você não avançou de verdade, você apenas reagiu. Agora pense comigo, se alguém entra em um caminho sem saber para onde está indo, qual é a chance de chegar ao lugar certo? Muito pequena. E é exatamente isso que acontece quando você vive sem direção espiritual. Você até anda, você até se esforça, você até tenta, mas sem clareza, sem alinhamento, sem propósito definido. E isso gera desgaste, gera frustração, gera a sensação de estar sempre tentando, mas nunca chegando. Mas existe uma diferença poderosa. Quando você tem direção, você não precisa correr. Você não precisa tentar tudo. Você não precisa responder a tudo. Você sabe onde focar. Você sabe onde investir sua energia. Você sabe quando agir e quando parar. E isso muda completamente o resultado do seu dia, porque direção reduz risco. Direção traz clareza. Direção evita desgaste desnecessário. E é exatamente isso que Deus oferece. Direção para os seus passos, não um caminho sem desafios, mas um caminho guiado, não uma vida sem decisões, mas decisões com sabedoria. Hoje você tem uma escolha, continuar caminhando tentando adivinhar o caminho, ou permitir que Deus te guie com clareza, e essa escolha define tudo. Agora existe algo que precisa acontecer dentro de você, uma decisão, não uma decisão externa, mas uma decisão interna, silenciosa, profunda, real. Porque até aqui você percebeu algo importante. Tentar controlar tudo não tem funcionado. Tentar prever cada detalhe só aumenta a pressão. Tentar carregar todas as respostas só gera mais cansaço. E mesmo assim, muitas vezes, você continua tentando. Não por escolha consciente, mas por hábito, por medo, por necessidade de ter segurança. Mas existe uma pergunta que muda tudo, e ela precisa ser respondida com sinceridade. Você vai continuar tentando adivinhar o caminho, ou vai permitir que Deus te guie, porque não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Ou você confia, ou você tenta controlar, ou você entrega, ou você carrega, e essa é a virada. Não é sobre mudar o que está acontecendo fora, é sobre mudar quem está no controle dentro de você. Hoje, você pode continuar no mesmo padrão, pensando demais, e preocupando antes da hora, tentando resolver tudo sozinho. Ou você pode escolher algo diferente. Você pode escolher confiar. Confiar não significa não fazer nada. Não significa ser passivo. Não significa ignorar os problemas. Confiar significa reconhecer que existe alguém maior conduzindo aquilo que você não consegue ver. Significa fazer a sua parte, mas sem carregar o peso do resultado. Significa caminhar, mas sabendo que não está sozinho. Agora, neste momento, sem pressa, sem pressão. Faça essa escolha dentro de você, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja apenas um pensamento. Diga para si mesmo: eu não vou carregar isso sozinho hoje. Eu não vou tentar controlar tudo hoje. Eu escolho confiar. Eu escolho entregar. Eu escolho permitir que Deus guie meus passos. E quando essa decisão é feita de verdade, algo muda imediatamente. Sua mente desacelera. Seu coração encontra mais estabilidade. A pressão diminui. Não porque tudo se resolveu, mas porque você não está mais tentando resolver tudo sozinho. E essa é a base de um dia diferente, um dia guiado, um dia mais leve, um dia com direção. E é exatamente isso que começa agora.
Agora eu quero que você vá além de apenas ouvir. Eu quero que você sinta, que você visualize, que você participe de verdade deste momento, porque aquilo que você consegue ver dentro da sua mente começa a influenciar a forma como você vive fora dela. Então, por alguns instantes, desacelere novamente. Se puder, feche seus olhos. Se não puder, apenas reduza o ritmo do seu olhar. Respire com calma, sem pressa, sem esforço. Agora imagine o seu dia começando. Não da forma como você normalmente imagina, mas de uma forma diferente. Imagine você dando os primeiros passos do seu dia. E à sua frente existe um caminho que você ainda não consegue ver completamente, mas você sabe que ele está sendo preparado. Agora visualize algo poderoso. Deus indo à sua frente, abrindo esse caminho, organizando detalhes que você ainda não percebe, movendo situações que estão fora do seu alcance, removendo obstáculos que poderiam te parar, ajustando aquilo que poderia dar errado. Agora imagine que cada passo que você dá não é um passo incerto, é um passo guiado. Mesmo que você não veja tudo, existe direção, existe cuidado, existe propósito. Se surgir um desafio ao longo do caminho, visualize esse desafio sendo enfrentado com calma, com clareza, com equilíbrio, não com desespero, não com medo, mas com firmeza, porque você sabe que não está sozinho. Agora imagine decisões surgindo ao longo do seu dia, e ao invés de confusão, existe clareza. Ao invés de pressão, existe equilíbrio. Ao invés de dúvida constante, existe direção. Você sabe o que fazer. Você sente segurança ao decidir. Você não está reagindo, você está conduzindo. Agora visualize algo ainda mais forte. Imagine você chegando ao final do dia e olhando para trás, percebendo que muitas coisas que poderiam ter dado errado foram ajustadas. Percebendo que situações que pareciam difíceis foram conduzidas de forma diferente, percebendo que você não perdeu sua paz, percebendo que você não se deixou dominar e entendendo algo com clareza, você foi guiado. Agora traga essa imagem para dentro de você, não como algo distante, mas como algo possível, como algo real, como algo que começa agora. Porque aquilo que você acredita influencia a forma como você caminha, e aquilo que você decide confiar define como você vive. Agora você não está apenas imaginando, você está se preparando, preparando sua mente, preparando suas emoções, preparando sua forma de agir para viver um dia guiado. E isso muda tudo, Senhor meu Deus e meu Pai. Neste momento, eu me coloco diante de Ti com um coração aberto, sem tentar esconder o que eu sinto, sem tentar controlar aquilo que eu não consigo. Eu me apresento como estou, com minhas dúvidas, com minhas preocupações, com tudo aquilo que tem ocupado espaço dentro da minha mente. E antes de qualquer pedido, eu reconheço algo essencial. Eu preciso da Tua direção. Porque muitas vezes eu tentei seguir sozinho, tentei decidir tudo por conta própria, tentei prever caminhos, tentei controlar resultados. E isso só me trouxe desgaste, mas hoje eu escolho fazer diferente. Hoje eu escolho entregar o meu caminho a Ti. Eu entrego cada decisão que preciso tomar. Eu entrego cada situação que ainda não se resolveu. Eu entrego cada dúvida que está na minha mente. Eu entrego cada medo que tenta me paralisar. Pai, vai à minha frente neste dia. Prepara o caminho antes que eu chegue. Endireita aquilo que está confuso. Alinha aquilo que está fora do lugar. Abre as portas certas e fecha aquelas que poderiam me prejudicar. Me dá discernimento para reconhecer o que vem de Ti e para rejeitar aquilo que não faz parte do Teu propósito. Guarda minha mente, para que eu não seja dominado por pensamentos negativos, para que eu não me perca em preocupações desnecessárias, para que eu não tome decisões no impulso. Coloca paz dentro de mim, uma paz que não depende das circunstâncias.
uma paz que permanece mesmo quando surgem desafios. Fortalece o meu coração para que eu não desista no meio do caminho, para que eu não me enfraqueça diante das dificuldades, para que eu continue mesmo quando não entender tudo. Senhor, que cada passo que eu der hoje seja guiado por Ti, que eu não caminhe no automático, que eu não siga sem direção, que eu não viva reagindo ao que acontece, mas que eu caminhe com consciência, com clareza, com fé. Se houver desafios, me prepara antes deles chegarem. Se houver decisões, me dá sabedoria para escolher. Se houver oportunidades, me posiciona para reconhecê-las. Pai, eu confio, mesmo sem ver tudo, mesmo sem entender tudo. Eu confio que o Senhor está conduzindo, eu confio que o Senhor está cuidando, eu confio que o Senhor está à frente, e hoje eu não caminho sozinho, hoje eu caminho guiado. Amém. Agora, por alguns instantes, não diga nada, não peça nada, não tente organizar pensamentos, apenas permaneça. Depois de tudo o que você entregou, depois de tudo o que você declarou, existe algo essencial que muitas pessoas ignoram. O momento de confiar em silêncio, porque falar é importante, mas permanecer também é, e é exatamente aqui que algo começa a se firmar dentro de você. Este não é um vazio, este é um espaço onde você não precisa provar nada, um espaço onde você não precisa resolver nada, um espaço onde você não precisa ter todas as respostas, apenas estar. Respire com calma, sem pressa, sem esforço. Deixe que sua respiração encontre um ritmo natural. E enquanto você respira, permita que sua mente desacelere ainda mais. Se pensamentos surgirem, não lute contra eles, não tente afastar com força. Apenas observe e deixe que passem, como nuvens que não permanecem sem apego, sem reação. Aos poucos, você vai perceber algo acontecendo. Seu interior começa a se acalmar, a tensão começa a diminuir, a necessidade de controlar tudo perde força. E dentro desse silêncio existe algo sendo construído, mesmo que você não perceba claramente, mesmo que você não sinta algo imediato. Existe alinhamento acontecendo, existe fortalecimento acontecendo, existe direção sendo estabelecida dentro de você, porque Deus não age apenas quando você fala, Ele age quando você confia, Ele age quando você entrega. Ele age quando você para de tentar controlar tudo e permite que Ele conduza. Agora, se quiser, apenas em pensamento. Diga uma vez, eu confio, sem repetir, sem esforço, apenas com verdade. E deixe essa confiança ocupar espaço dentro de você. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes, sem pressa de sair, sem necessidade de fazer algo em seguida. Apenas permaneça. Agora, lentamente, traga sua atenção de volta, mas leve essa calma com você, leve essa presença com você, leve essa confiança com você, porque isso não precisa ficar apenas aqui. Isso pode acompanhar você ao longo de todo o seu dia. E quando você carrega essa paz, você não é facilmente abalado. Você não se perde com facilidade. Você permanece firme, mesmo quando o mundo ao seu redor tenta te tirar do eixo. Agora, depois de tudo o que você viveu até aqui, existe um passo essencial. Você precisa se posicionar, porque a paz que você sentiu, a clareza que começou a surgir, a confiança que foi construída, tudo isso precisa ser levado para o seu dia, e isso acontece através da forma como você decide pensar a partir de agora. Então, com firmeza e consciência, comece a declarar dentro de você: hoje eu não vou andar perdido. Hoje eu não vou caminhar sem direção. Mesmo que eu não veja tudo, eu sei que meus passos estão sendo guiados. Hoje eu não vou me deixar levar pela ansiedade. Eu não vou antecipar problemas. Eu não vou carregar aquilo que ainda não aconteceu. Eu escolho viver.
Um passo de cada vez, com calma, com clareza, com equilíbrio. Hoje eu não vou reagir a tudo, nem tudo merece minha atenção, nem tudo merece minha energia. Eu escolho onde focar, eu escolho onde agir, eu escolho como responder. Hoje eu caminho com confiança, não porque tudo está resolvido, mas porque eu sei quem está à frente. Deus está conduzindo o meu caminho, mesmo quando eu não percebo. Mesmo quando eu não entendo, Ele está organizando detalhes, Ele está alinhando situações, Ele está abrindo caminhos. Hoje eu permaneço firme. Se desafios surgirem, eu não vou me desesperar. Se pressões aparecerem, eu não vou me perder. Se dúvidas vierem, eu não vou parar. Eu continuo, eu avanço, eu confio. Hoje eu não caminho sozinho. Cada passo que eu der será acompanhado, será direcionado, será cuidado. Hoje, portas certas vão se abrir e eu estarei atento para reconhecê-las. Hoje, decisões importantes serão tomadas e eu terei clareza para escolher. Hoje, minha mente estará alinhada e meus pensamentos não vão me dominar. Hoje, eu vivo com consciência, eu não sigo no automático, eu não vivo reagindo, eu vivo direcionado. E isso muda tudo. Porque quando você se posiciona dessa forma, você não apenas deseja um bom dia, você constrói um dia guiado, e isso começa dentro de você. Agora que você está mais alinhado, mais consciente e com sua mente mais organizada, existe algo essencial que vai definir como o seu dia realmente será: as suas decisões. Não apenas as grandes decisões, mas principalmente as pequenas, aquelas que acontecem ao longo do dia quase de forma automática, porque é nelas que você se perde ou se mantém firme. A maioria das pessoas não percebe isso, mas o dia não é definido pelos grandes momentos, ele é construído pelas pequenas escolhas. Escolhas de pensamento, escolhas de reação, escolhas de atitude, e sem um filtro claro, você começa a aceitar tudo, responde tudo, se envolve com tudo, carrega tudo, e isso te desgasta. Por isso, você precisa de algo simples, mas extremamente poderoso: um filtro. A partir de agora, antes de reagir a qualquer situação, faça uma pergunta interna: isso realmente merece minha atenção agora? Nem tudo que aparece é prioridade, nem tudo que pressiona precisa ser respondido, nem tudo que surge precisa da sua energia. Existe algo que você precisa entender com clareza: o urgente grita, mas o importante constrói; o urgente acelera, mas o importante direciona. Se você não tiver esse discernimento, vai passar o dia inteiro correndo, mas sem avançar de verdade. Vai resolver muitas coisas, mas não aquilo que realmente importa. E no final do dia, vai sentir cansaço, sem sensação de progresso. Agora imagine o contrário. Você começa a filtrar, começa a escolher, começa a ignorar aquilo que não agrega, começa a focar no que realmente importa. E isso muda completamente sua experiência. Você se sente mais leve, mais claro, mais no controle. Não porque você controla tudo, mas porque você não se perde em tudo, e isso está totalmente conectado com aquilo que você decidiu hoje: permitir que Deus guie seus passos, porque quando Ele guia, você não apenas anda, você anda com propósito. Você não apenas decide, você decide com sabedoria. Hoje você terá várias oportunidades de aplicar isso. Situações que vão tentar te puxar, pensamentos que vão tentar te distrair, pressões que vão tentar te acelerar. Mas agora você tem um filtro. Agora você tem consciência. Agora você tem direção. Use isso. Proteja sua mente. Proteja sua energia. Proteja sua paz. Porque quem aprende a escolher onde colocar sua atenção, começa a viver de forma completamente diferente. E isso transforma o seu dia. Agora você está pronto para viver este dia de forma diferente. Não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque algo dentro de você mudou. E isso é o que realmente faz a diferença. Porque o mundo vai continuar o mesmo, as situações vão continuar acontecendo, os desafios ainda podem surgir,
mas agora você não está mais reagindo da mesma forma. Agora você tem direção. Agora você tem consciência, agora você tem um posicionamento, e isso muda completamente a forma como você vive cada momento. Lembre-se disso ao longo do dia. Você não precisa correr sem saber para onde está indo. Você não precisa responder tudo. Você não precisa carregar tudo. Você não precisa controlar tudo. Você apenas precisa permanecer alinhado, porque quando Deus guia seus passos, você não caminha perdido. Mesmo que não veja tudo, mesmo que não entenda tudo, existe direção, existe cuidado, existe propósito. E ao final do dia, você vai perceber algo poderoso. Aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido. Aquilo que parecia pesado perde força. Aquilo que parecia incerto encontra direção. Não porque tudo foi fácil, mas porque você não caminhou sozinho. Agora, antes de sair deste vídeo, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Se essa mensagem falou com você, se você sentiu que precisava desse momento, se algo dentro de você se acalmou, então escreva nos comentários: Deus, guia meus passos hoje. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração, é um posicionamento, é uma forma de reforçar dentro de você a decisão que você tomou aqui. Agora curta este vídeo, isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Pessoas que talvez estejam começando o dia perdidas, pessoas que precisam de direção, pessoas que precisam desse momento com Deus. Se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar um ponto de alinhamento todos os dias, um lugar onde sua mente se organiza e sua fé se fortalece. E compartilhe este vídeo com alguém. Alguém que você sabe que precisa disso, alguém que está passando por um momento difícil, porque às vezes uma simples mensagem pode mudar completamente o dia de alguém. Agora vá, viva seu dia com consciência, com calma, com fé, e nunca se esqueça: você não está sozinho. Deus está guiando cada passo. Amém.